Quer saber? Também não nasci pra ficar presa, não, viu? Não aguento mais essas obrigações sociais, que esse povo chato. Olá, eu sou Rodrigo Bolzan e você está ouvindo o podcast oficial da segunda temporada de A Vida Secreta dos Casais, série original da HBO. Nessa jornada, eu tenho o prazer de contar com a jornalista Camila Silva. Olá a todos e todas. E também com a participação mais que especial da dona da história, da dona de tudo, Bruna Lombardi, criadora, roteirista, protagonista da série. Oi, Bruna. Oi, gente, tudo bom? Olá. E o grande diretor, grande ator, Carlos Alberto Richelli, que além de interpretar Luiz, ainda assina a direção geral da série A Vida Secreta dos Casais, junto com Kim Richelli. Bem-vindo mais uma vez. Olá a todos. Bom, à medida que a história avança, a gente vai chegando cada vez mais fundo em traumas, medos dos personagens. E nesse podcast, a gente faz o mesmo, trazendo para você a cada episódio mais e mais detalhes, curiosidades dessa super produção, super mesmo, cheia de personagens, cheias de lugares diferentes. E nesse programa nós chegamos ao 9º e penúltimo episódio da temporada, que é intitulado Não Nasci Pra Ficar Presa. Acho que esse título é super sugestivo. Eu diria que ele tem a ver com a Sofia, que busca uma liberdade. É dela que a gente vai começar falando, mas também tem a ver com a Cassandra, mulher do Zairo, que não aguenta essa vida de mulher de presidente. Pois bem, como é que é criar essa cena da Sofia, que quer se ver livre? Primeiro tem uma crise que envolve o Daniel, e isso continua para ela tentar subir assim, no telhado, na casa, para voar. Como é que é? Quais são os desafios de dirigir uma cena como essa? Bom, já começa pelo grande desafio da atriz, né? Porque toda aquela cena que a Sofia tem que fazer ali sozinha, tendo uma crise, a gente nunca viu a Sofia com uma crise tão grande, onde ela está falando com as pessoas que ela vê. E ela vê o Daniel ali, conversa com ele. E isso é muito interessante e muito difícil para se fazer. Então, já começa por aí, né? Isso dá espaço para a atriz fazer isso e se sente segura para se jogar tanto, né? Isso na parte de baixo, na sala onde ela está conversando consigo mesma e com tantos. Depois ela se jogando, indo lá para cima, é criar a possibilidade de ela se jogar. É só criar um suspense, né? E ela, ao ficar dançando perigosamente ali à beira do abismo, já mostra bem o que é. E vou fazer uma parte que foi a coisa mais louca, porque foi noite adentro, né? Essa sequência a gente filmou na madrugada inteira, começou de noite, foi realmente até de manhã cedo. E foi muito louco, porque eu estava em cima do telhado, tinha que fazer essas cenas todas, estava uma noite bem fria, bem gelada. Descalça, frio. Mas o mais louco não foi isso. Isso aí é ócio do ofício, todo mundo que é ator passa por esse tipo de coisa. O mais louco era a equipe. O medo dessa equipe que eu caísse foi tão grande que onde eu olhava tinha alguma mão querendo pegar no meu pé. E eu falava assim, olha, vocês me atrapalham mais assim. Porque, assim, o Júnior, que é o nosso diretor de fotografia, ele ficou literalmente deitado num lugar, assim, que se eu fosse, inclusive se eu caísse, eu ia cair em cima dele, ia com a câmera, ia ser muito mais desastroso. Mas o medo que as pessoas estavam, que eu realmente sofresse alguma coisa, foi muito acima do que poderia qualquer coisa acontecer. E eles muito mais me atrapalharam do que me ajudaram. Foi muito louco. Tem várias motivações. Uma, porque te amam, provavelmente, tem essa questão. E duas, porque a gente quer saber o que acontece aqui, gente. E tem duas, porque não pode parar de filmar, entendeu? Não é isso. Esse que é o problema maior, né? É isso. Não, eu ia tocar numa outra coisa que tem a ver com método de trabalho
e com humanidades, que é uma informação que a gente teve de que os núcleos, eles não têm acesso ao roteiro de outros núcleos. As pessoas recebem só a parte que vão filmar, elas próprias, cada uma. Então, obviamente, isso não se refere a você, mas sim a todas as outras pessoas envolvidas nos seus respectivos núcleos. A gente queria saber um pouco sobre essa decisão e que vocês comentassem, porque deve ser muito divertido ver, inclusive, as reações dessas pessoas, as histórias nas quais elas estão enredadas sem nem saber exatamente, não é isso? Não, eu acho que as pessoas ficam sabendo de tudo o que o personagem precisa saber, né? O que ele não precisa saber, elas não sabem. Porque eu acho que é importante para o ator trabalhar com a verdade da construção dele. Se ele, às vezes, tem uma informação a mais, de alguma maneira aquilo pode atrapalhar, ou ele pode dar uma dica de alguma coisa que ele... quer provar ou quer dizer e demonstrar e é desnecessário. Eu adoro que todo mundo saiba que está participando dessa coisa unida e muito forte, mas eu acho muito importante para a construção de cada personagem que ele conviva e tenha o alcance do mundo que ele existe, habita e lida. Sim. Ele não precisa... isso é muito importante, mas tem todo o aspecto do mistério e de manter o mistério da série, né? A gente e a HBO, nós queremos que o menor número de pessoas saibam dos roteiros, dos desfechos, daquilo que... eu sou mais ou menos que nem a Praxis, sabe? O movimento Praxis. É você. Ninguém tem a informação completa, só eu. Bruno, olha só esse spoiler poderosíssimo. Tô brincando de que ela é a Praxis. Não, mas ia ser muito doido. Hoje, não sei, mas enfim. E é muito legal depois ver os atores que vão assistir na HBO e a descobrem, série. E falam, meu Deus, mas isso é aquilo e tal. E eles se veem parte daquele xadrezão. Eu vou botar um passo atrás para soltar outro áudio, porque a Roberta recebe um susto imenso, fica chocada quando ela percebe que ela está vinculada a um movimento maior que ela, o Praxis, que acabou envolvendo a sua ação à morte de alguém. Mas parece que o Vicente tem algum argumento para isso. Vamos ver. Nós somos muitos contra poucos. Nós somos 200 milhões contra alguns bandidos. Alguns. O Vicente não só tem um argumento para isso, mas eu acho que, de alguma maneira, essa força do Vicente, ele também cria esse outro vínculo. É nesse episódio que ela beija ele, né? E que meio que joga um veneninho para cima da Jordana ali também. Bom, e ela quase desiste, mas ela acaba descobrindo novidades sobre o assassinato da Renata, que era um grande objetivo dela. Quando aparece o Giba. Sim, mais um desses experts em tecnologia, ele de dentro da Tottenham, ele trabalhava especificamente para a segurança da Tottenham. E ele chega através do EZ. A gente, no primeiro momento, acha que ele não vai contar as coisas, que ele vai apenas fugir, pelo menos foi a impressão que eu tive, e ele vai ali e falou assim, não, você vai falar, você vai ficar aqui. Basicamente, ela queria que ele prestasse um depoimento, que ele fizesse essa denúncia, né? E ele conta ali... Porque o que ele está contando é que ele sabe quem foi o mandante da morte da Renata, né? E é dessa testemunha que a Roberta precisa. E é por isso que ela fala assim, não, senhor, você tem que ficar aqui, né? A gente depende disso. E coloca ele contra a parede, claro. Né? Mas ele já na cena diz que vai fugir mesmo. Mas entrega muitos... ele acha que vai ser morto, né? Mas entrega muitos fios que estavam soltos, aí a gente consegue costurar com a ajuda dele. Pegando um ganchinho nesse trecho que a gente ouviu do Vicente, a gente tem essa questão dele falando que nós somos 200 milhões contra alguns bandidos. Que eu acho que faz um paralelo muito grande para um trecho, um diálogo bem pequeno, mas que tem um peso, que é do segurança do Tasso conversando com ele, falando assim, oi, o Tasso fala para ele, você trabalha para mim, você quase me deixou aqui à deriva, e ele fala assim, não, na verdade quem trabalha para mim é você. Acho que é um episódio que fala um pouco dessa coisa, por exemplo, a Praxis se revoltando e tentando mexer no sistema, é o segurança se rebelando e dizendo para o político que quem trabalha para ele é o político e não o contrário. São pequenas
rebeliões ali, né, contra o sistema, essa corrupção toda que a gente vem acompanhando, que a gente vem... Eu acho que quando a gente acompanha, na verdade, os noticiários e quando a gente vê a impunidade e quando a gente vê a disfarçatez, a arrogância, a criminalidade mesmo, né? O grau dos criminosos de colarinho branco, das posições altas, tanto na política como em qualquer lugar, na verdade, né? O crime dos poderosos deixa sempre o povo muito indignado, porque o crime do povo é praticamente pago imediatamente, né? O cara rouba um pão, ele vai preso. Mas esses caras que têm, sei lá, um apartamento cheio de mala de dinheiro, demoram para ser julgados, quando são julgados. Então, essas pequenas rebeliões, elas estão na cabeça de todos nós. Eu acho que todo público se identifica com isso. Ao mesmo tempo que a gente tem, a gente torce para esse segurança que vai de encontro ali, bate de frente com o Tarso, a gente também tem um outro núcleo, a gente torcendo de alguma maneira, porque lida com uma leveza tão grande, aquele diálogo do Calaça com a mulher dele, que é a Jane Lúcia. É isso mesmo. Que a gente fala assim, gente, eles estão fugindo e tomara que eles consigam... Olha que loucura na minha cabeça. Não estou torcendo pelos corruptos, mas esse diálogo, ele é tão cômico, tão leve e lida com a situação. Calaça é o presidente da Câmara. Isso. E aí a gente fica meio que ali torcendo para aqueles personagens. Vocês trazem, eu acho que talvez aqui seja o ápice da leveza da série, dessa parte cômica, nesse diálogo dos dois ali, né? São personagens que eu adoro, foram introduzidos recentemente, mas eles têm futuro. Eu estou sempre sendo muito policiada pelo Ri, pelo Kim, por todo mundo, porque às vezes eu derrapo no humor, né? Mas eu gosto de fazer humor. Então, como a gente está discutindo assuntos muito grandes, muito graves, muito sérios, às vezes o humor pode... Mas aí eu venho com histórias, eu falo assim, gente, qualquer grande tragédia tem o comic relief. Todo mundo precisa de um... alívio cômico. Esse episódio tem várias dessas nuances, né? A gente tem uma coisa muito thriller dos meninos ali, dos hackers, conversando sobre outras questões mais tensas, o núcleo político, ora cômico, ora não. Tem um romance ali da Sofia com o Marco se intensificando. Eu achando ele um pouco stalker demais, eu acho. Um pouco, talvez. Né? O Bruno Cotti. Isso. E a gente tem um ápice do mistério e da tensão no momento final, que é a morte de Cassandra. Aliás, vai ficar marcada assim, a morte de Cassandra. O nome é trágico. Leonardo Medeiros, o Zairo aqui, que era tido como frouxo, um cara que a gente não, né? A mulher mesmo, todo aquele núcleo ali tem como frouxo, ele é um cara que... Eu acho que justamente por isso é um cara que vai lá e pega um punhal e uma faca e vai matar a mulher. Da forma mais covarde possível. Sim. Né? É bem a cara dele. Um feminicídio mesmo, né? Feito com uma humanidade assustadora. Eu não queria também. matar a Mariana de maneira nenhuma, porque, puxa, é uma atriz linda, maravilhosa, que entra assim para brilhar tanto. Mas, enfim, é uma fez pena. Tão bem, ela né? fez muito bem. Os dois. E a gente gosta muito dela. E o Leonardo se deram muito bem. E as cenas entre eles são... E ela é muito fabulosas. crível. Ela faz muito bem essa primeira dama, que é meio assim, essa coisa... E essa cena final desse episódio é realmente especial, porque a gente vê o ponto de vista dele tomando a decisão do crime, com ele em primeiro plano, e ela chegando em casa de uma maneira que ela nem imagina o que está por vir. É terrível você imaginar que um presidente, no exercício do poder, comete um crime horrível desses, né? Um crime hediondo de matar a mulher a facadas. E o que acontece numa situação dessas com o país? Descortinou já uma crise? E será que descortina outras questões? Será? Vamos pro 10, gente. Então bora, gente. Vou agradecer mais uma vez aos ouvintes, que certamente voltarão para o 10º episódio do podcast da Vida Secreta dos Casais, 2ª temporada. Obrigado, amigos que estão aqui. E vocês que estão nos ouvindo, fiquem ligados, porque se acham que já viram e ouviram tudo, o 10º e último episódio tá aí para fazer todo mundo rever conceitos. Adianto, tá imperdível. Não esqueçam, os episódios já exibidos estão disponíveis na HBO Go. Eu sou Rodrigo Bolzan
Espero vocês com Camila Silva, Bruna Lombardi e Carlos Alberto Richelli para continuar esse nosso bate-papo rumo ao final da 2ª temporada, no próximo episódio do podcast de A Vida Secreta dos Casais. Segura a emoção. Até lá, gente.